Que Kratos e Atreus irão atrás de Tyr em God of War Ragnarok, todos nós sabemos. Mas o real motivo que eles vão ainda é um mistério. No vídeo de hoje vamos conversar sobre como e quando Kratos e Atreus decidem ir procurar Tyr e como que vai funcionar essa libertação dele. E se você gostar de curiosidades e teoria no mundo dos jogos, especialmente sobre a franquia de God of War, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Aqui no canal eu trago 5 vídeos por semana e só com a sua inscrição e com o sininho ativado você não perderá nada do que eu posto aqui. Então agora que você já deixou seu like e já se inscreveu aqui no canal, podemos prosseguir. Então vem com o pai! Fala meu povo, fala minha pova. Lá no primeiro trailer de God of War Ragnarok, vemos que parte da jornada de Kratos e Atreus durante o Ragnarok será em busca de Tyr. O real motivo deles irem em busca de Tyr ainda é um mistério, mas pode-se dizer que será em busca de ajuda, para tentar impedir ou para passar do Ragnarok são e salvo. Mas antes de falar minha teoria, eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Começando por um breve resumo sobre a participação de Tyr na mitologia nórdica original. O Tyr na mitologia nórdica original foi o principal responsável pela prisão de Fenrir, tendo em vista que se ele não deixasse seu braço na boca do Fenrir, para que Fenrir confiasse que os deuses iriam soltar ele, Fenrir estaria solto durante toda a mitologia nórdica, porque ele não iria aceitar ser preso sem a mão de um deus na boca dele. E Tyr foi o único Aesir corajoso o suficiente para fazer isso. E além desse feito, ele foi o responsável por matar o cão Garm, que era o guardião de Helheim. E esse foi o breve resumo de Tyr na mitologia nórdica original. Agora vamos ver a história dele na mitologia de God of War. Lá no mapa da edição de colecionadores de God of War Ragnarok, é possível ver o cão Garm de Helheim. E no teaser de God of War Ragnarok de 30 segundos, apareceu o que pode ser o Fenrir. Então, os principais embates de Tyr, ou no caso, as principais aparições de Tyr na mitologia nórdica original, podem e vão acontecer durante God of War Ragnarok. E por esses motivos que Kratos e Atreus irão atrás de Tyr, já que na mitologia nórdica original ele tem um papel muito importante no Ragnarok. Mas paizão, por que Tyr está preso? Pra quem não sabe, Tyr foi preso por Odin. Odin estava louco, fascinado pelo Ragnarok. E como Tyr era amigável com todos os 9 reinos, incluindo o reino dos gigantes, Odin achou que Tyr poderia estar conspirando com os gigantes, ou que estava escondendo alguma coisa sobre o Ragnarok. Tanto é que ele prendeu tanto Tyr como Mimir, que eram muito amigos dos gigantes. Tanto amigo que até receberam os olhos de Bifrost. E durante o novo trailer de God of War Ragnarok, e especialmente na thumb do trailer, aparecem alguns desenhos e uma pedra bem especial. Eu acredito que esse seja o mapa onde Tyr está preso, o que daria início à jornada de Kratos e Atreus em busca dele. Podemos notar que essa pedra está em Midgard por conta das neves em volta, e eu acredito que eles encontram essa pedra sem querer durante a luta contra Freya. Pois bem, primeiro devo esclarecer cada um desses desenhos, e depois eu falarei a minha teoria. No desenho podemos ver à esquerda a árvore Yggdrasil com os 9 reinos nela. Porém, se repararmos bem, há 3 reinos que estão riscados com um X. Os reinos são Midgard, Alfheim e Jotunheim. Ao lado da árvore podemos ver o que seria uma bússola. E ao lado dessa bússola podemos ver o que parece um geyser. Mas o que é um geyser, paizão? Geyser é aquelas fontes que jorram água ou vapor de água do chão. E ao lado desses geysers podemos ver uma região ou um reino. E me parece muito com aquela cena onde Kratos aparentemente está entrando no reino dos anões, que apareceu lá no primeiro trailer. Podemos notar que há muitas montanhas e que também as águas escorrem pelas bordas do lugar. E acima da árvore Yggdrasil podemos ver algo que parece muito com o desenho do Tyr no mural dos gigantes. E esse personagem está preso, então com certeza esse personagem é o Tyr. E ao lado de Tyr na prisão podemos ver um lobo. E atrás desse lobo podemos ver o que parece uma parte de uma lua. E depois vemos Tyr novamente, porém dessa vez livre e correndo. E depois de Tyr vem outro lobo, porém está quebrado a partir do ombro do lobo. Outra coisa que podemos notar nessa imagem é que tem, ao que parece, algumas setas. Pois bem, agora que sabemos todos os desenhos e detalhes nessa pedra, podemos fazer nossa análise e nossa teoria. Meu povo, como está no título do vídeo, esse pode ser o mapa onde Tyr está preso, juntamente com as instruções para libertar ele.
Na árvore Yggdrasil, vemos que tem um X em Midgard, Alfheim e Jotunheim, o que significa que alguém já procurou por Tyr nesses 3 reinos e não encontrou. Por isso, marcou com um X. E eu acredito que esse alguém possa ser a própria Angrboda que tenha utilizado esse mapa. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Já os geysers e o local com montanha com águas escorrendo só pode ser o reino dos anões, pois no primeiro trailer de God of War Ragnarok vemos diversos geysers quando estamos lá no reino dos anões. E no mapa da edição de colecionadores, lá no reino dos anões mostra um local muito parecido com aquele que encontramos Tyr no primeiro trailer. Então claramente Tyr está preso no reino dos anões. Agora falando sobre como libertaremos Tyr. Podemos notar que há uma seta ligando um lobo à prisão de Tyr. E por ter ao que parece uma lua atrás desse lobo, podemos dizer que este lobo é o Hati. A minha teoria é que, para libertarmos o Tyr, primeiro precisamos libertar pelo menos o Hati. E só aí conseguiremos libertar o Tyr que está preso lá no Reino dos Anões. Espero que tenham gostado dessa teoria. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. E se tem algo a acrescentar nessa teoria, deixe um comentário que eu sempre leio e respondo a todos. O papai vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Falou!